Olá, boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal Cidade desta terça-feira, dia 7 de julho de 2020. Uma pesquisa realizada pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que houve uma redução de mais de 20% da população ocupada em setores como construção, comércio e alimentação. O estudo também confirmou que essas são as áreas mais afetadas da economia desde o início da pandemia. Veja na reportagem da TV Brasil. Foram 15 anos de funcionamento numa região badalada de São Paulo, mas o bar não resistiu aos impactos da pandemia. A proprietária teve de dispensar todos os 12 funcionários quando começou a quarentena. Eu gastei tudo que eu tinha de reserva pagando a rescisão dos funcionários para saber que eles estão em casa, recebendo o seguro-desemprego e tendo o fundo de garantia liberado. Para eu poder reabrir, eu preciso de um empréstimo. E não vai ser um empréstimo com juros de 2% ao mês que eu vou ter coragem de pegar para reabrir num cenário tão incerto. Um estudo do IPEA mostra que justamente este setor, o de alimentação e alojamento, sofreu mais fortemente os impactos da pandemia e mais cedo, já a partir de março. Isso porque, de acordo com a pesquisa, bares e restaurantes, hotéis e pousadas não só desligaram funcionários, mas deixaram de contratar, em meio a um cenário de recuperação lenta do emprego. Para se ter uma ideia do tamanho do tombo, em abril de 2020, na comparação com o mesmo mês do ano passado, o comércio perdeu quase 2 milhões de postos de trabalho. A construção enxugou 1.400.000 vagas, mesma quantidade do emprego doméstico. Já o setor de alojamento e alimentação perdeu 1.200.000 vagas. Vai ser muito necessário pensar em medidas que destravem as contratações, que caíram muito. Em novembro, houve a medida provisória do contrato verde e amarelo. Era uma tentativa nesse sentido. O choque no mercado de trabalho está entre os piores já registrados na economia brasileira. Mas, em maio, já houve algum respiro. É animador o dado de maio por ser melhor que o dado de abril. Ele ainda é um dado negativo, mas aponta numa direção de melhora, volta ao padrão que a gente tinha pré-Covid. Em termos de mercado de trabalho, 2020 vamos ter resultados negativos, mesmo que a gente tenha um segundo semestre apontando na direção da recuperação, né? Mesmo que seja sem idas e vindas, né? E na indústria, um dos segmentos mais impactados desde o início da pandemia do novo coronavírus é o setor automobilístico. No primeiro semestre deste ano, a produção de veículos automotores caiu cerca de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Veja na reportagem da Rede Minas. De janeiro a junho deste ano, foram fabricados no Brasil 729.527 veículos. Em 2019, a produção chegou a 1.474.305 unidades. A queda de 50,5% foi influenciada pela pandemia do novo coronavírus, que também atrapalhou as exportações. Nos 6 primeiros meses do ano, houve queda de 46,2%. No mercado nacional, as vendas de veículos novos caíram 38,2%. Com a volta de fábricas após paralisação forçada pela pandemia do novo coronavírus, a produção de veículos no Brasil cresceu. Nós fechamos o mês com uma produção de quase 99 mil unidades. Isso já era esperado, porque mais montadoras voltaram a produzir. Lembrando que a produção está voltando num ritmo menor, ela é muito maior em relação ao mês de maio, que foi o início do retorno das montadoras, depois da implementação dos cuidados de saúde, dos protocolos de saúde, mas significa mais de quase 58% de queda em relação ao mesmo mês do ano passado, 2019. Para a Anfavea, o licenciamento de veículos terá uma queda de 40% até o final de 2020, comparando com 2019. O maior tombo deverá ficar por conta das exportações, que poderão cair 53% durante o ano. Alguns setores estão voltando de forma mais rápida, mas têm características diferentes, né? Nós não estamos vendendo um bem que o ticket, o preço do bem é um preço baixo, nós estamos falando de um bem, um automóvel, de um caminhão, de um ônibus, né? São investimentos altos, né? Então, a gente acha que tem espaço
para crescer, mas considerando o cenário que nós estamos vendo hoje, esse retorno se daria nos próximos 5 anos. O inverno é uma estação desafiadora para a saúde. A combinação entre temperatura e umidade relativa do ar mais baixa pode ser um fator determinante para o surgimento de doenças como alergias, resfriados e gripes. E todo cuidado é pouco para evitar esses males, principalmente neste período de pandemia. O frio reduz a imunidade do corpo humano e aí é caminho aberto às doenças. Gripes, rinites e pneumonias são as mais comuns no inverno, alerta este médico especialista em comorbidades do aparelho respiratório. As principais doenças são as doenças infecciosas, principalmente as infecções virais e bacterianas, que exacerbam doenças já pré-existentes. Por exemplo, asma, enfisema, os pacientes com bronquite crônica, quem tem insuficiência cardíaca. Então, os pacientes mais idosos, os que já têm comorbidades, são os que sofrem mais. Evitar mudanças bruscas de temperatura, se agasalhar corretamente e manter hábitos saudáveis na vida te ajudam a ficar livre das doenças respiratórias. Um bom humor, uma brincadeira, uma atitude positiva, olhar o lado bom das coisas, né? Faz muito bem para o sistema imunológico e como um todo. Né? Bons hábitos, por exemplo, fazer uma caminhada de manhã, uma boa alimentação, né? Balanceada, com frutas, legumes. Pacientes que têm hábitos bons, evitando tabagismo, né? Que é uma coisa que deveria ser eliminada, bebida em excesso, alcoolismo, né? No caso, drogas, que também são substâncias que acabam encurtando a vida do indivíduo. Então, de modo geral, procurar ter uma vida saudável, uma vida equilibrada. Isso ajuda muito. Em especial nesta pandemia, o uso correto das máscaras e a higienização periódica delas, manter limpas roupas, cobertores e as mãos. As vacinas ajudam muito no fortalecimento da barreira natural do corpo humano para combater doenças. As medidas que já foram bem definidas, por exemplo, o uso da máscara, muito importante, né? Lavar a máscara diariamente, de preferência, deixá-la no sol, a higienização das mãos e evitar-se situações de estresse. Por exemplo, procurar ter uma boa noite de sono, 8 horas de sono por dia, melhora muito o sistema imunológico, uma boa alimentação. Os sentimentos de angústia, de ansiedade, eles debilitam muito o sistema imunológico. Então as pessoas devem procurar aliviar as tensões, procurar pensar coisas boas. Essas vacinas, elas demoram um pouco para fazer efeito, cerca aí de 4 semanas para a indução de anticorpos. Então o ideal é que já tivesse tomado. Mas quem não tomou ainda está em tempo, deve tomar. E nós temos também as vacinas contra o pneumococos, que é a pneumo 23 e a pneumo 13. São 2 vacinas diferentes que conferem uma imunidade muito boa contra o pneumococos, que é uma bactéria muito conhecida entre os médicos, causadora de pneumonia grave. Então essas 3 vacinas deveriam ser tomadas por pacientes que têm já doenças sabidamente crônicas, por exemplo, asma, enfisema, bronquite crônica, insuficiência cardíaca, diabetes, insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, esses pacientes que já têm uma reserva menor, eles não toleram muito bem a infecção. Então, esses pacientes se beneficiam muito das vacinas. Já que a aglomeração não é recomendável e que estamos numa região com muitas fazendas, o aquecimento ao lado do fogão a lenha deve ser evitado, explica Dr. Fábio. O fogão de lenha, a combustão da madeira libera muita fumaça, muita gás carbônico, monóxido de carbônico, e a própria fumaça é tóxica para o sistema respiratório. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm enfisema e bronquite crônica porque passaram a vida cozinhando no fogão de lenha. A lamparina de querosene também, antigamente era muito utilizada, numa época em que as pessoas estavam em formação ainda do sistema respiratório. Então, crianças, por exemplo, dormiam sob a luz de lamparina de querosene. Então, vamos dizer, esses poluentes têm que ser evitados, exatamente para evitar o agravamento do problema.
Falando em tempo e temperatura, o Instituto Climatempo prevê uma quarta-feira de sol com algumas nuvens sem chuva, com mínima de 13 e máxima de 26 graus. Além de o clima um pouco mais seco, a umidade relativa do ar de 35% a 89%. Veja agora a previsão para toda a região. Nesta quarta-feira, um grande ciclone extratropical que está sobre alto mar, na altura do sul do país, vai dar origem a uma nova frente fria continental que deve avançar sobre o centro-sul do Brasil e chegar na altura do sul do estado de São Paulo. A previsão para praticamente toda a região sudeste do país é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. No sul e oeste paulista, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No centro-norte e noroeste paulista, no centro-oeste e sul de Minas Gerais e no sul fluminense, a umidade relativa do ar deve chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, são esperadas rajadas de vento de até 70 km por hora. A mínima prevista em São Paulo é de 16, máxima de 26 graus, mínima de 12, máxima de 27 graus em Belo Horizonte. Nos próximos dias, nas áreas em branco do mapa, tem pouca ou nenhuma chuva prevista. Já nas demais áreas da região sudeste, incluindo o sul e litoral paulista, litoral sul fluminense, extremo sul e norte do Espírito Santo, os volumes de chuva não devem ultrapassar os 15 milímetros acumulados. E ainda hoje, novos espaços públicos passam por desinfecção, com o objetivo de prevenir o novo coronavírus em Varginha. As equipes trabalham na região do terminal rodoviário, Hospital Humanitas, Ponto Central e tendas da Praça Getúlio Vargas, além da Secretaria Municipal de Saúde, na Avenida Major Venâncio. A pulverização realizada pelo setor de vigilância ambiental teve início agora há pouco, às 6 da tarde, e continua durante toda a noite. Veja agora como foi o fechamento dos mercados Regional e Futuro para a comercialização da saca de 60 quilos do café arábica nesta terça-feira. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 502. O tipo 7, R$ 486. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale agora $106,20, alta de $1,10. E atenção, moradores do bairro Corsete. Das 7h30 da manhã à 1 da tarde de amanhã, quarta-feira, acontece mais um mutirão da limpeza. E essa é uma oportunidade para descartar aqueles materiais fora de uso que estão nos quintais e podem acumular água de chuva, servindo de criadouro para o Aedes aegypti. A coleta será realizada uma única vez em cada via pública e não serão recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção. E a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, continua a registrar ocorrências sobre prejuízos e riscos causados por pipas nas redes elétricas. De janeiro a maio deste ano, 230 mil pessoas ficaram temporariamente sem energia no estado. Em junho, foram 2 acidentes que causaram queimaduras. E a empresa reforça o alerta para que pais e responsáveis possam cuidar melhor dos filhos. As brincadeiras com pipas ou papagaios só podem ser feitas longe da rede elétrica, e isso torna essa brincadeira praticamente impossível de ser realizada em área urbana. Temos uma série de problemas associados, como falta de energia em nossas residências, no comércio, na indústria, em centros de saúde e em hospitais, e também uma série de acidentes graves ou fatais com as pessoas que utilizam dessa brincadeira. Neste momento de isolamento social e com a chegada do período de ventos mais fortes do ano, algumas crianças, jovens e adolescentes têm usado da brincadeira de pipas para preencher o seu tempo, e essa deve ser a última das opções. Entre as principais causas, nós temos a tentativa de retirada das pipas que ficam agarradas na rede elétrica. Isso causa uma série de acidentes, além de causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, e também a utilização de cerol, que é proibido no estado de Minas Gerais, ou então a utilização da linha chilena, que é comercializada na internet de forma irregular, porque existe uma lei em Minas Gerais proibindo a sua comercialização, compra ou utilização. Além da linha com cerol cortar os cabos da rede elétrica, também causa uma série de problemas para os motociclistas, que podem ter partes do seu corpo cortada em função dessa linha ou do cerol, além também de cortar a mão de quem solta.
a responsabilidade pela correta utilização ou pela correta brincadeira de papagaios ou pipas é dos pais, e eles devem prestar atenção e nunca deixar que seus filhos façam essa brincadeira próximo da rede elétrica. Nós precisamos nos proteger nossos filhos, nossos entes e também toda a população. Hoje o Jornal Cidade abre espaço para dar uma receita especial para esses dias mais frios. É o tradicional chocolate quente, uma bebida saborosa que serve para aquecer um pouco mais e ainda pode ser um alimento muito nutritivo. O preparo é do professor de culinária Rafael Reis, que ensina o passo a passo. Acompanhe. Nada melhor do que uma bebida quente para aquecer neste inverno. E se for com chocolate, melhor. Nós vamos fazer um chocolate quente, então nós vamos usar amido de milho, uma colher rasa de amido de milho, 4 colheres de sopa de chocolate, aí se você quiser colocar um pouquinho a mais pode, uma pitadinha de canela, 2 colheres de açúcar. Se você quiser usar leite condensado também pode, e uma caixinha de creme de leite. Esses ingredientes todos e mais meio litro de leite. Bebida alcoólica para os dias mais quentes, combina com esse tipo de preparo? Combina, se você pode usar uma dose de cachaça ou uma dose de conhaque. Coloca junto e vai ficar uma delícia, viu? O modo de preparo é rápido e fácil. Com 5 minutos de fervura no fogão, chega-se ao ponto da cremosidade. Veja. Nós estamos com o liquidificador aqui com meio litro de leite. Nós vamos colocar o açúcar, independente da ordem dos fatores aqui, não altera o produto não. O chocolate e vamos colocar o amido de milho. Lembrando o seguinte, a canela, se você não quiser colocar, não tem necessidade, mas eu vou colocar aqui, gosto de dar um saborzinho. Tá? A gente coloca isso tudo e vamos bater rapidamente. Bateu, porque aí vai evitar de empelotar. E vamos colocar numa panela ou numa caneca e vamos levar ao fogo. Nós vamos colocar aqui e vamos mexendo sem parar. Então esse tempo que a gente está fazendo aqui, fogo baixo, vai mexendo, é rapidinho e ele engrossa. Se quiser usar o chocolate em barra e derreter, funciona também? Então, aí esse processo que eu falei, você vai usar uma caixinha de creme de leite, derreter o chocolate e fazer o ganache primeiro. Aí depois você mistura meio litro de leite e vem ao fogo a mesma coisa. Vai mexendo até dar a textura. Não pode parar de mexer por causa do amido de milho. Se você parar de mexer, ele pode empelotar. Tá? E o chocolate também. Olha como ficou o nosso creme de leite. Ficou maravilhoso. Tá cremoso. Ó, deu 3 canecas. Caprichada. E agora, para finalizar, nós vamos colocar o chantilly. Chocolate em pó também, você pode colocar em cima aqui. E para servir com esse aqui, nós vamos pôr um bolinho de chocolate. Olha que maravilha. Feito com ganache. Se você perdeu algum detalhe da receita de chocolate quente, basta acessar os nossos canais de conteúdo na internet para rever o modo de preparo novamente. E o Jornal Cidade continua com informações de utilidade pública, agora sobre o plantão de drogarias que funcionam esta semana em horário especial de atendimento. Confira. O plantão 24 horas desta semana é da Drogaria 7 de Outubro, na Avenida Doutor José Justiniano dos Reis, número 1360, no Sion, e também a Drogazil, da Praça José Rezende Paiva, número 40, no centro, com exceção do domingo e segunda-feira, do horário de 11 da noite até às 7 da manhã. As outras farmácias que funcionam até às 10 da noite são Drogaria Americana, da Praça Marechal Deodoro, número 158, no centro, a Drogaria Líder Saúde, na Avenida Rio Branco, número 394, no centro, e a Drogaria Araújo,
na Avenida Francisco Navarra, número 358, no centro. Na segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde reduziu de 7 para 6 o número de mortes pelo novo coronavírus aqui em Varginha. O 7º óbito havia sido registrado na última quinta-feira, dia 2 de julho. Mas o teste foi reavaliado pela Secretaria de Estado da Saúde e descartado para a doença. Apesar disso, os demais números continuam em alta no município e é preciso manter os cuidados, como destaca o médico Luiz Carlos Coelho, secretário municipal de saúde. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo espaço. Acho que a saúde, nesse momento, ela assume para si uma responsabilidade muito grande de conduzir um momento em que nós estamos numa curva ascendente do número de casos. A gente vem proporcionando um atendimento e monitoramento das síndromes gripais. No entendimento nosso, a partir do momento em que a gente detecta a síndrome gripal e faz uma abordagem precoce do acompanhamento da síndrome gripal, a gente consegue minimizar o impacto dos casos graves, a gente consegue isolar e fazer com que a gente tenha uma menor taxa de transmissão. Nós temos aí um número de casos que é de 188 casos confirmados no último boletim. Nós temos todo um aparato de ampliação de capacidade instalada para que a gente tenha um cenário de maior conforto e de melhora de condição de atendimento das pessoas que precisarem de uma internação hospitalar. Então é desse modo que nós estamos procedendo. As pessoas precisam ouvir a fala da saúde local. Nós que estamos aqui, nós conhecemos a realidade de Varginha, a gente conhece as potencialidades, as fragilidades dos serviços de saúde. A gente vem tentando criar condições para que a gente consiga minimizar o impacto da pandemia no nosso município. A gente vem diuturnamente trabalhando em prol da saúde da população para salvar vidas e preservar a vida. E antes de encerrar a edição de hoje, vamos ao nosso acompanhamento diário e permanente do boletim de informações sobre o novo coronavírus. Em Varginha, a atualização ocorre sempre no final da tarde. Veja como está o cenário da pandemia em nosso município. Varginha possui hoje 194 casos positivos de Covid-19. São 6 novos casos de ontem para hoje. 3 homens, de 59, 54 e 48 anos, os 2 primeiros internados, e 3 mulheres, de 48, 69 e 73 anos, as 2 últimas estão internadas. Recuperados, 165, aguardando resultados de exames, 65. Em monitoramento inicial de 14 dias, 885 pessoas. Hospitalizadas, 11 pessoas, sendo 5 na enfermaria, 2 positivos e 3 suspeitos, e 6 no CTI, 2 positivos e 4 suspeitos. De 28 óbitos ocorridos na cidade com suspeitas, 6 estão confirmados como sendo coronavírus, 2 estão em investigação e outros 20 foram descartados para essa doença. Em Minas Gerais, são 1.282 óbitos decorrentes de 60.897 casos confirmados. Desse total, 6.973 estão em internação hospitalar, 38.554 recuperados e 21.061 em acompanhamento. E o Jornal Cidade volta amanhã às 6h30 da tarde. Agora você continua com a programação da Rede Minas. Para você, uma boa e abençoada noite e até amanhã.